Seja muito bem-vindo ao nosso devocional para casais. Esse espaço tem por objetivo abençoar o seu casamento, fortalecer e edificar a sua conjugalidade. Portanto, eu quero fazer um desafio a você que tem sido tão edificado e abençoado com tudo aquilo que temos ministrado. Curta, compartilhe e espalhe essa mensagem para outros casais. Quem sabe, essa palavra pode salvar um casamento. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante. E ter uma compreensão correta desse assunto é uma questão de sobrevivência dentro do relacionamento conjugal. O nosso tema hoje é lidando com as falhas dentro do casamento. Todos nós iremos falhar. Por mais que nos esforcemos e estejamos profundamente dedicados em acertar, em fazer o correto, em algum momento durante a nossa trajetória conjugal, nós iremos tropeçar. Por isso é muito importante nós pararmos para refletir sobre esse assunto, porque em algum momento da caminhada nós teremos que lidar com as falhas e com os tropeços do nosso cônjuge. O texto que nós iremos tratar hoje conta a história de um casal que atravessou um momento de grande dificuldade. E foi naquela circunstância tão difícil, onde um precisava tanto do outro, que um tropeço aconteceu. Eu me refiro à história de Jó e de sua esposa. Trata-se de uma história muito conhecida. Eles tinham uma família linda, próspera, abastada. Mas alguns eventos vão acontecendo dos quais eles não têm conhecimento, o que originou aqueles acontecimentos, mas uma sucessão de eventos vão acometendo aquela família em diversas perdas e tragédias consecutivas. A ponto de aquela família, que era uma família tão rica, tão próspera, perder absolutamente tudo. Eles perderam os bens, perderam todo o patrimônio, perderam os filhos, mas o casamento permaneceu. E dentro daquele contexto tão difícil que o casamento enfrentava, o capítulo 2 de Jó, no verso de número 8, diz assim: Jó 8, 9 e 10. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. As dores que essa família enfrentou em tantas frentes empurrou aquele casamento para um momento de muita dificuldade. E naquele momento de desespero, a esposa de Jó chega a propor a ele um desatino. Ela disse: olha, acaba logo com a sua vida e amaldiçoa a Deus. O desespero havia tomado conta do coração dela, a ponto dela propor algo tão absurdo. Foi um tropeço, foi uma falha muito grande. Veja o que ela propôs ao seu próprio marido. Mas quando eu olho para esse texto, eu olho com um profundo olhar de compaixão e solidariedade, porque há famílias que atravessam situações tão dolorosas, e aquelas situações dolorosas tendem a empurrar o casamento para um momento muito difícil. E os cônjuges já acabam por tropeçar. E é aqui, exatamente aqui, que eu quero refletir com você sobre alguns princípios que você precisa observar todas as vezes
que você se deparar com as falhas e com os tropeços do seu cônjuge. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é o seguinte: reconheça que ambos são pecadores. Por mais consagrados que vocês sejam, por mais dedicados a Deus e a sua obra que vocês dois sejam, vocês não podem perder de vista o fato de que são pecadores e que eventualmente vocês vão tropeçar. Ter esse olhar de compaixão, ter esse olhar de misericórdia, isso faz toda a diferença dentro da relação conjugal. Porque se você não reconhecer que você é um pecador e que o seu cônjuge também o é, quando ele errar ou quando ela errar, você será implacável com o erro dele ou dela. Portanto, não perca de vista esse princípio que não está apenas aqui, percorre todas as páginas da Escritura. Nós somos pecadores e nós carecemos da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, mas nós também carecemos do perdão do próximo, da compaixão do próximo, da misericórdia do próximo. Então não perca isso de vista. Ambos são criaturas caídas, ambos são pecadores e pela natureza pecaminosa que ambos possuem, a queda, o tropeço, o deslize, inevitavelmente fará parte da nossa jornada matrimonial. Lembremos-nos das palavras de Salomão: se um cair, o outro está ali, ao lado, para levantá-lo. Durante a jornada, inevitavelmente, um ou outro irá tropeçar. E é importante que o outro cônjuge esteja pronto para levantá-lo e não derrubá-lo ainda mais. Esteja pronto a estender a mão para ajudá-lo a se levantar e não ser implacável com o erro e com o tropeço que o outro cometeu. Um outro princípio que eu quero deixar para você é o seguinte: aprenda a enxergar o seu cônjuge com os olhos ou com as lentes da graça. Nós precisamos olhar para o outro sempre com esse olhar gracioso, compassivo, longânimo. Lembra da oração do Pai Nosso, aquela oração modelo que Jesus nos ensinou? Há um pequeno trecho dentro daquela oração que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja o que Jesus está dizendo. Aquela oração é uma oração dirigida a Deus, ao Pai. E um dos elementos presentes naquela oração é o pedido de perdão. A gente pede perdão a Deus pelos erros que cometemos. Mas há um ensinamento profundo ali, porque ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós estamos pedindo a Deus para que nos trate na mesma proporção do tratamento que temos dado ao nosso próximo. Então veja que a oração modelo de Jesus nos ensina a ter esse olhar gracioso. Deus, me perdoa, porque eu tenho perdoado o meu próximo. Eu tenho sido tão misericordioso com o meu próximo e eu quero alcançar essa mesma misericórdia e graça das tuas mãos. Então, quando o seu cônjuge falhar, tropeçar, procure enxergá-lo a partir das lentes da graça. O terceiro ensinamento que eu quero compartilhar com você é que nós precisamos diferenciar falhas humanas de pecados que precisam ser confrontados. Veja o que diz aqui o verso de número 10. Depois que a esposa de Jó fez aquela insinuação e propôs algo absolutamente absurdo, Jó responde assim:
falas como qualquer louca. Nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Veja que Jó confronta a sua esposa, confronta a fala dela. Jó disse: olha, o que você está falando beira a insanidade. Por muitos anos Deus nos abençoou e a gente de bom grado recebeu as bênçãos de Deus. E agora, pelo fato de termos sido atingidos por tantas dificuldades, nós não receberíamos também o mal? Então Jó, ele separa a falha do pecado. E ele percebe que a sua esposa está cometendo um pecado e ele confronta a sua esposa na base, na origem daquilo que era o pecado dela. Então, quando eu falo sobre a importância de sermos graciosos, de sermos compassivos, de olharmos os nossos cônjuges com os olhos e com as lentes da graça, eu não estou abrindo mão da necessidade que nós temos de eventualmente confrontarmos o nosso cônjuge. E é exatamente isso que Jó está fazendo com a sua esposa. Ela tropeçou, ela cometeu um grande erro e Jó então a confronta frente ao pecado que ela havia cometido. E nós precisamos fazer isso. Eu sei que isso não é simples. É um processo doloroso, mas muito, muito necessário. E isso vai gerar um crescimento não apenas para a relação conjugal, mas sobretudo para o seu cônjuge. A queda, o tropeço, é sempre um instrumento pedagógico de grande aprendizado. O último ensinamento que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: Deus usa as falhas do cônjuge para trabalhar no nosso coração. Veja o que o texto diz, que coisa interessante. O texto diz no final do verso 10: em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Vejam vocês que quem estava sendo provado era Jó. Jó passava por uma grande provação. E a sua esposa teve uma queda, um tropeço, e ele teve que confrontá-la. E aquele confronto de Jó com a sua esposa poderia ter sido uma casca de banana para que o próprio Jó pecasse. Mas o texto diz que aquilo que aconteceu foi mais uma provação que Jó venceu. O texto diz que ele não pecou com aquilo que ele disse, com aquilo que ele fez. Então aquele problema conjugal estava, em certa medida, contribuindo para que ele crescesse. Isso me faz lembrar uma frase de Martinho Lutero. Lutero dizia que o casamento é a escola do caráter. Não existe um outro lugar que Deus use de maneira mais eficaz para nos fazer crescer do que dentro de casa. O casamento é a escola do caráter e a relação conjugal é esse instrumento que Deus vai usar para trabalhar questões no nosso próprio coração. Então, quando o cônjuge tropeça, quando o cônjuge falha, não é apenas sobre ele, é sobre nós. Como nós reagimos, o que aquilo nos afeta, como nós vamos conduzir todo aquele processo. A queda do nosso cônjuge não diz respeito apenas a ele, diz respeito também a nós. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E eu quero te convidar a orar para que Deus te auxilie, te ajude nos momentos difíceis, de queda e de tropeço dentro da relação conjugal, para que você e o seu cônjuge sejam restabelecidos e que a comunhão entre vocês seja ainda mais fortalecida nos dias de dificuldade. Pai bendito e santo, eu quero te agradecer por todos esses ensinamentos que o Senhor nos trouxe através
desse texto sagrado. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar na dimensão desses princípios. Somos criaturas caídas. Somos seres que carecem da Tua bondade, da Tua misericórdia. Ajuda-nos a sermos compassivos e misericordiosos, a olharmos com as lentes da graça e a abrir o nosso próprio coração para sermos trabalhados quando o outro tropeça. Que essa palavra possa abençoar o casamento dos meus irmãos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo devocional para casais. Tchau!